1 Samuel, capítulo 27, versículo 1, só um pedaço dele. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Nós lemos aqui que Davi, ele tem um pensamento. É um pensamento do rei Davi. A Bíblia diz aqui no versículo 1 que nós lemos: disse, porém, Davi no seu coração. Davi está fazendo uma reflexão. Ele chega a uma conclusão mediante coisas que ele está pensando e o que ele está sentindo. Esse dia aqui para Davi é exatamente aquele dia que às vezes nós acordamos pensando como se nós não soubéssemos ou tivéssemos a certeza se Deus realmente está ou não na nossa vida. É aquele dia que eu e você nós acordamos parecendo que as coisas estão perdidas, parecendo que Deus na realidade talvez não exista. Eu sei que nós somos todos crentes, todos nós cremos no Senhor, mas quantas vezes dá a impressão de que Deus se esqueceu de nós? Quantas vezes dá a impressão que Deus às vezes, as promessas dele não são para nós? Quantas vezes nós sentimos no nosso coração que é como se Deus estivesse longe, quilômetros de distância? Esse talvez seja um dia desses. Davi, ele vinha enfrentando tantas lutas, tantos problemas, que nesse dia ele pensou no seu coração: Saul vai acabar comigo, Saul vai tirar minha vida. É o que ele fala: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. No seu coração, a Bíblia diz no seu coração. Nós vemos que todas as vezes que nós olhamos para o nosso coração, nós corremos um risco grande. Nós corremos um risco de perder aquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas confundem o que ela sente no coração com algo verdadeiro, com algo real. Como se fosse, se eu estou sentindo é porque é verdade. Não. Muitas vezes, a maioria das vezes, o nosso coração está errado. E sem medo de errar, quase todas as vezes, dificilmente o nosso coração, ele acerta. O nosso coração é enganoso, já diz as Escrituras. O nosso coração, ele não consegue se submeter a Deus. O nosso coração é algo que luta, inclusive, contra a vontade e a soberania de Deus. Por isso que no mundo é muito comum vocês encontrarem em literatura, na música, em filmes, nas artes, muitas vezes a palavra dizendo: ouça o seu coração. Você já ouviu isso? Já deve ter ouvido algo. Tem canções, tem músicas infantis que fala para você ouvir a voz do coração, para você ir atrás daquilo que diz o seu coração. Enquanto a Bíblia está dizendo: não ouça o seu coração é enganoso. Toda vez que você conversar com o seu coração, você está conversando com o seu pior inimigo. Aí você fala: como assim? O meu coração sou eu. O meu coração, ele quer o melhor para mim. Só que o coração, ele não sabe das coisas. O nosso coração, ele não é, na realidade, sábio com relação àquilo que Deus diz. Muitas vezes, na maioria das vezes, o nosso coração está sujeito às emoções e não à verdade da palavra de Deus. E Davi aqui nesse dia, ele começa pensando com o seu coração. Porém, Davi no seu coração, é o que ele fala. Disse no seu coração. É um diálogo interno, é uma reflexão pessoal. Davi começou a pesar os prós e os contras daquilo que ele vinha vivendo. E ele chegou a uma conclusão: eu acho que Saul vai me matar. Eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que sair daqui. Muitas vezes, o inimigo, o diabo, ele começa a colocar dúvidas no coração das pessoas. Muitas vezes ele quer que eu e você venhamos duvidar nos momentos de dificuldade daquilo que Deus já disse que vai fazer na nossa vida. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, nós entendemos o que Deus quer para nós, o que Ele tem para nós, mas aí vem o inimigo e coloca
pensamento, coloca um sentimento no nosso coração, e aquilo faz com que nós percamos o foco, faz com que eu pare de olhar para o autor da vida, eu esqueço o que Deus disse para mim, e eu começo a olhar porque eu sinto, eu começo a olhar para as dificuldades que eu estou enfrentando, eu começo a olhar para os momentos de tristeza. No momento de dor é difícil nós entendermos que Deus está do nosso lado. No momento de dificuldade, nossa mente não consegue compreender como que se Deus está comigo, eu estou passando por essas coisas. E aí o nosso coração, que é enganoso, ele começa a falar, tome uma decisão, faça alguma coisa. E muitas vezes o que nós precisamos de fazer, diferente do que Davi aqui decide, é ficarmos no lugar em que nós estamos até Deus dizer, saia daí. E se Deus não disser, você não sai, meu irmão. E se Deus não te der essa direção, você não muda o seu passo. Porque é Ele que sabe, é Ele que conhece todas as coisas. Mas quando nós estamos com o coração inundado de dúvidas, repleto de temores, de medo, a nossa tendência é querermos tomar uma decisão. Fazermos alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, é urgente. Às vezes a pressão do mundo diz, você precisa fazer alguma coisa. Quantas pessoas decidem esperar Deus? Esperar. O Senhor disse para eu esperar, eu vou aguardar. E aí a sociedade, às vezes sem você perceber, você é pressionado pelos outros. Às vezes as pessoas vêm e falam, caramba, você está passando por isso, e você não vai fazer nada. Mas se Deus mandou esperar, ainda que haja pressão emocional, pressão social, nós vamos esperar. Não esperar de maneira passiva, não. A pessoa está desempregada, ela está orando, ela está buscando a Deus. Enquanto Deus não der a direção correta, ela fica no lugar onde ela está. Mas ela vai procurar emprego, amém, queridos? Ela vai procurar. Ah, conseguiu um emprego que não era bem o que eu queria. Vai lá, trabalha lá. E se for a vontade de Deus, Ele vai te mostrar algo melhor. Não é para ficarmos parados esperando. Mas é para ficar no lugar que Deus quer que você fique, até que Ele diga que não quer que você fique mais lá. Aqui Davi, ele tinha uma promessa de ser feito rei em Israel. Davi ainda não assumiu o trono. Deus havia dito, através do profeta Gade, para ele ficar em Judá, para ele não sair de Judá. Alguns capítulos anteriores, ele falou, fique aqui, se não me engano, no capítulo 22. Fique nesse lugar, fique em Judá, o Senhor está dizendo para você ficar. E ele aqui no capítulo 27, ele começa a pensar no seu coração, eu vou me dar mal, eu preciso ir embora daqui. Nos momentos de dúvida, de dificuldades, de dor, de lágrimas, muitas vezes nós saímos do centro da vontade de Deus. Eu não sei se você sabe, meu querido, mas Deus, Ele tem uma vontade para a nossa vida. Ele tem um lugar onde você deve estar, que é ali o lugar onde Ele vai te abençoar. É ali, Ele te colocou ali, Ele quer que ali Ele vai fazer a mudança na sua vida. Mas muitas vezes nós temos que aprender a ser pacientes. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Nós temos que esperar confiantemente. Confiantemente esperei no Senhor, é o que diz as Escrituras. Confiar que Deus está no controle. Ah, mas eu não sinto nada. Você não sente nada, é bom. Mas eu queria sentir, você está dizendo para mim que você queria que o seu coração te guiasse. E o teu coração, talvez, ele vai ser o seu maior adversário na sua vida espiritual. Muitas vezes ele vai te enganar, como enganou aqui Davi. Mas como assim? Por que ele enganou Davi? Nós vamos ver. Todas as vezes que nós saímos do centro da vontade de Deus, nós sofremos. Todas as vezes que nós deixamos de ouvir aquilo que Deus falou para nós fazermos e nós ignoramos, ou nós esquecemos e agimos de maneira diferente, nós sofremos. Pessoas sofrem. Pessoas ao nosso redor sofrem. Nós acabamos magoando pessoas, machucamos pessoas e também nos machucamos. Todas as vezes que você ler na Bíblia alguém que decidiu sair do centro da vontade de Deus, você vê a história. Nós vemos Sansão. Sansão tinha promessas contra os filisteus. Inclusive é contra essa turma aqui que Davi está tendo problema agora. Contra os filisteus. Os filisteus são os maiores inimigos de Israel nesse período histórico aqui. São os arqui-inimigos de Israel, o povo filisteu.
que já nas outras mensagens nós vimos que eles haviam matado 34 mil homens. Eles mataram os filhos de Eli, levaram a Arca da Aliança embora. Você vai lendo a história, até cansa. Chega uma hora que você fala, não aguento mais esses filisteus. E eles estavam lá porque o povo havia saído do centro da vontade de Deus. Nós vemos Sansão, um juiz que foi levantado, e havia uma promessa na vida dele, de vencer os filisteus. Mas ele tinha que se manter no centro da vontade do Senhor. Ele tinha que se manter fiel àquele voto que havia sido feito sobre a vida dele. Mas ele quebrou os votos. Ele saiu do centro da vontade de Deus. Então ele perdeu aquilo que Deus tinha para ele. Todas as vezes que nós saímos, nós sofremos. Todas as vezes que eu saio do centro da vontade de Deus, eu estou mostrando que eu não tenho fé. Eu vou repetir essa frase. Toda vez que eu e você saímos do centro da vontade de Deus, nós estamos mostrando para nós mesmos que nós não temos fé. Porque quem tem fé, ele guarda a palavra de Deus, ele fica ali, ele não sai dali. Não tem nada que mova aquela pessoa daquele lugar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Nós temos que aprender a viver pela fé. Nós temos que entender o que significa viver pela fé. Viver pela fé não é viver pelo que eu sinto. Não é o que eu sinto, não são as emoções. Viver pela fé não é viver pelo que eu acho. Por mais inteligente que a pessoa seja, na hora que ela vai tomar uma decisão, ela vai tomar a decisão baseada no pensamento dela, no coração dela. E lógico, a nossa mente, o nosso coração é inferior à sabedoria de Deus. É ou não é? Ou será que tem alguém aqui que acha que sabe tanto quanto Deus? Ah, tem gente que acha que sabe mais que Deus. Pior ainda. É ou não é? Viver pela fé é uma situação onde as minhas emoções, elas não dizem o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, algumas pessoas hoje que estão aqui acordaram se sentindo mal. E às vezes o mal-estar físico reflete no emocional. E a pessoa acha que está triste. Mas às vezes ela só está com mal-estar. Ela não queria acordar cedo no domingo. E aí, aquele mal-estar físico, cansaço, ela traz para o emocional. Ah, eu estou triste hoje. Aí ela do emocional, ela leva para o espiritual. Ah, eu acho que Deus não quer mais saber de nada comigo. Ela confunde tudo, é só mal-estar. A nossa fé diz o seguinte: ainda que você se sinta mal, ainda que você se sinta triste, Deus continua sendo Deus. A palavra dele continua sendo verdadeira. Não tem nada a ver com o que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu acho. A palavra de Deus é uma coisa, as nossas emoções são outras. Não tem nada a ver. Fé significa o seguinte: opa, eu não estou bem, eu não estou legal. Eu estou até meio chateado, triste, não sei nem porquê, mas Deus continua sendo Deus. E Ele é digno do meu louvor e a minha adoração. Então eu vou lá na igreja, vou lá, vou cantar, vou louvar, vou ouvir a palavra dEle. Isso aqui depois passa, emoções passam. Quantas vezes também se acorda alegre, eufórico, com expectativas? Ah, hoje eu estou cheio de fé. Não, hoje você só está alegre, fisicamente se sentindo bem. Talvez você teve uma boa noite de sono. Talvez você se alimentou direito no dia anterior. Talvez você esteja fazendo exercícios físicos. E isso reflete no humor. E você, agora não, eu estou passando uma fase que minha fé está lá em cima. Não! A nossa fé, ela não pode ter altos e baixos. Ou ela é, ou ela não é. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz a Escritura. Mas quando eu estou triste, eu acho que minha fé está fraquinha. Não, a sua fé, ela depende de você confiar ou não no que Deus disse na palavra dele. Eu posso estar para baixo, mas eu continuo confiando que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Eu posso estar triste, desesperançado, emotivo, chateado, às vezes até numa situação com raiva, sei lá. Tem irmão que acorda por ter saído da cama, está com raiva. Mas se perguntar para ele se Deus é poderoso, talvez ele vai falar: não, eu creio que Deus é poderoso, eu só não estou bem. E nós temos que aprender a separar essas coisas. Porque se nós nos deixarmos levar pelas emoções, nós vamos sempre dar passos errados. Se eu estiver muito triste, eu vou tomar uma decisão baseada na minha tristeza. Se eu estiver muito feliz,
eu vou tomar uma outra decisão baseada na minha alegria. E isso não é fé. Fé é eu parar, contar até 10 e pensar, calma aí, o que Deus diz? E eu decido crer nessa palavra. E eu vou tomar uma decisão em cima da palavra, em cima do que Deus disse, não nem da alegria. Você sabia que quando a pessoa está muito alegre, ela também pode fazer uma besteira. O cara está todo eufórico. Chega lá, vê o carro dos sonhos dele. E aí ele está eufórico, ele está todo animadão. E ele não pesa os prós e os contras e vai lá e compra aquela bomba. Foi um momento de felicidade, de alegria. Depois está lá arrependido, não devia ter feito isso. Se eu não tivesse tão eufórico, talvez eu tinha pensado melhor, não é verdade? A fé é assim. A fé ela não pode ser contaminada com as suas emoções, com as minhas emoções. Nós não podemos viver pelo que nós sentimos. Nós não podemos permitir que os impulsos afetem a qualidade do nosso relacionamento com Deus, que não tem nada a ver. Quantas vezes, meu irmão, você vai levantar e você não vai estar legal? Quantas vezes, depois do almoço, daquele sono, que parece que você não vai conseguir parar em pé? Dependendo das pessoas, tem pessoas que reagem emocionalmente de acordo com o seu ciclo biológico. É ou não é? Quer ver uma prova disso? Mulheres, as bênçãos para os irmãos. Tem uma vez por mês que vem as 3 letrinhas benditas, é ou não é? O pessoal fala TPM. Rapaz, isso é terrível. É ou não é? Ó, o irmão... eu tô com o irmão ali, ó. Mas não é geral. Mas a grande maioria das mulheres nesse dia, as mulheres ficam nervosas, ficam chateadas. Mais que o normal, né? Elas ficam mais. Se ela é brava, ela fica mais brava, né? O irmão às vezes tem que chegar em casa de capacete para já não ir tomando cascudo. Mas são emoções. Muda algo no organismo, é natural, é esperado. Muda hormonalmente, tem um ciclo biológico, acontece algo. E cada uma sente um efeito diferente, muda a temperatura, e, enfim, muda o humor. Algumas choram, outras querem matar um. É natural. A fé não pode ser confundida com um ciclo desse, por exemplo. Quando a mulher chega naqueles dias que ela está nervosa, brava, ela não pode olhar para Deus diferente, porque ela está se sentindo assim. Vocês estão me entendendo? Às vezes o irmão, a luta, né, do trabalho, de conquistar as coisas lá fora é árdua, é difícil. E às vezes nós chegamos em casa frustrados, às vezes não foi um dia muito bom. Quem trabalha com comércio, com negócio, dependendo do trabalho que desenvolve, as coisas nem sempre dão certo. E o irmão chega, às vezes está lá chateado com aquelas coisas. Meu querido, Deus continua sendo Deus. Deus ele não vai mudar de acordo com o seu e o meu humor. Não tem nada a ver. O nosso humor não muda o caráter de Deus. O que interessa é o que está escrito na palavra. E isso é fé. Jesus, ele estava lá no Getsêmani, ele estava angustiado, a alma dele se angustiou. O que ele fez? Ele foi buscar Deus. E ele orou perguntando para Deus o que ele deveria fazer. Por quê? Porque a angústia dele estava embotando a capacidade de decisão do Senhor, que era Deus. Ele chega e fala: Pai, que se cumpra a sua vontade, não a minha. Mas antes ele falou para os seus discípulos: eu estou angustiado até a morte. Aquilo poderia afetar a decisão do Senhor. Ele sabia disso. E ele falou: eu tenho que orar, eu tenho que entregar na mão do Senhor, eu tenho que ter certeza o que Ele quer que eu faça. Até que ele orou 3 vezes. E aí o coração dele veio a certeza: não, eu tenho que me entregar na cruz. Nós temos que aprender isso, meu irmão. Não é porque hoje você está mais ou menos, né, o seu biológico não está muito legal, o seu emocional. Tem gente que tem enfermidades que atuam no nível emocional. E a pessoa confunde a tristeza, a angústia que ela tem com o relacionamento dela com Deus. Isso não é fato. A sua fé não está maior ou menor de acordo com a sua alegria e com a sua tristeza. Não, não é assim que funciona. Nós precisamos crer que o Senhor está conosco de acordo com o que diz a Escritura. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. O que significa jamais?
Jamais é nunca. Deus está falando eu nunca. Pode acontecer o que for. Meu querido, minha querida, não viva pelo que você sente. Não viva. Tem gente que fala, eu quero sentir a presença de Deus. Sai dessa, meu irmão. Você não tem que sentir, você tem que crer. Ele disse que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali ele estaria no meio deles. Então se ele disse isso, aqui tem 2 ou 3 reunidos no nome dele? Tem. Então, segundo a palavra de Deus, ele está aqui. O Senhor Jesus está aqui conosco agora. Ah, mas eu não sinto nada. Você não sente nada mesmo, e é ótimo isso. Porque a palavra de Deus, ela nos leva a crermos. Se ele falou, eu creio. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir. Isso é fé. Se Deus falou, eu creio. Ah, mas eu não acredito que Deus está aqui no nosso meio. Então você não tem fé, ponto. E muitas vezes nós confundimos essas coisas. Nós temos que aprender a não vivermos por aquilo que nós sentimos. Disse, porém, Davi no seu coração. Disse, porém, Davi no seu coração. Ele meditou consigo próprio. Meditar é bom, mas meditar não com o seu coração, com a palavra de Deus. Quando você for pensar em algo que você estiver preocupado, lembra da palavra de Deus. Não fica meditando com os seus argumentos. Lembra o que diz as Escrituras. Por isso, meu irmão, que muitos sofrem. A Bíblia diz que o meu povo sofre porque falta-lhe o entendimento. E o entendimento vem lendo a palavra. Se você lê pouco, você tem pouca coisa para meditar quando os problemas vêm. Se você conhece pouco as Escrituras, a hora que as lutas vêm, você tem pouca coisa no que se agarrar. Você tem poucos exemplos nos quais se sustentar. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra vem por conhecer a Escritura. Porque aí, se você não conhece a palavra, quando vem o problema, você vai começar a meditar no seu coração. Você vai começar a pensar consigo mesmo, como fez Davi. Isso aqui não foi algo bom, isso aqui foi algo ruim. Muitas das coisas que se levantam na nossa vida vêm exatamente para colocar em dúvida aquilo que Deus disse. Davi aqui, ele fala assim, ó, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Algum dia ainda eu vou morrer, Saul vai me matar. Essas coisas se levantam na vida de Davi para que ele desista. Havia promessa sobre a vida de Davi. Como assim? Davi está pensando que Saul vai matá-lo. Como? Não parece nem o Davi que nós conhecemos que está falando isso. Davi que matou o urso, o leão, Golias. Saul vai acabar me matando. Saul vai acabar comigo. É estranho. No mínimo estranho. Davi não está num dia bom. Ele acordou chateado, muita pressão. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós temos que entender que nesse ponto da história, Davi já vinha sido perseguido, vinha sendo perseguido por Saul por 7 anos. Sabe o que são 7 anos? 7 anos de perseguição. Como começa essa perseguição? Samuel, Deus ele diz para o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé, que lá tinha alguém que ele tinha ungido como rei de Israel. Deus já havia rejeitado a Saul. Saul tinha sido um mau rei. Ele não havia obedecido a Deus. Saul vivia pelas emoções. Saul vivia por suas ideias, por sua cabeça. Ele não seguiu a vontade de Deus. Saul não tinha fé. Ele vivia o que dava na cabeça dele. E Deus o rejeitou. Samuel vai lá na casa de Jessé e aparecem os irmãos de Davi, homens de guerra, homens fortes. Deus fala, não é nenhum desses. Não, eu não escolho pela aparência. Deve ter mais um filho. Aí eles vão lá e buscam aquele rapaz, aquele garoto lá com as ovelhas. E chega Davi, Deus fala, é esse. Ele unge a Davi. Deus fala ali através de Samuel, esse vai ser o futuro rei de Israel. E Davi volta a cuidar das ovelhas do seu pai. Algum tempo depois, um gigante se levanta em Israel e começa a afrontar os exércitos. E Davi vai lá levar alimentos para os irmãos, vai levar queijo lá para o comandante do exército. E ele fica sabendo, ele vai lá e derrota o gigante. Naquele dia, como nós falamos na quinta-feira agora, ele diz para Saul, ele fala, Saul fala, você não pode vencer esse gigante. Ele fala, eu matei um urso, eu matei um leão. Foi Deus que me deu o livramento, Ele também vai me dar o livramento desse gigante. E ele vai lá e mata aquele homem.
E Saul naquele dia a Bíblia diz que ele estava com medo. Todas as vezes que nós estamos fora da vontade de Deus, o nosso coração fica com medo. Nós não conseguimos crer na palavra de Deus quando nós estamos longe do Senhor. Nós estamos fora da vontade, do centro da vontade de Deus. E ali Davi vence aquele problema, mata aquele gigante. E a partir dali Saul leva ele para morar no palácio. Mas a Bíblia diz que Davi ele começa a guerrear as guerras de Israel para o rei Saul. Ele se torna um grande general de exército, ele começa a vencer as batalhas, até que um dia, ele voltando vitorioso, as mulheres da cidade, elas cantam uma música na praça, um povo cantando tudo em coro. Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares, e Saul ouviu a música. Ele falou, o quê? Eles atribuem para mim milhares e para ele 10 milhares, quer dizer, Davi vence 10 vezes mais guerra do que Saul, e Saul ficou com inveja. A partir daquele dia, a Bíblia diz que entrou no coração de Saul um sentimento faccioso, um sentimento ruim, de raiva, e por 2 vezes ele tenta matar Davi, lançando uma lança na direção dele. Davi tocava harpa no palácio, e ali uma hora a Bíblia diz que um espírito mau toma conta de Saul, ele joga uma lança nele, não uma, mas 2 vezes, e começa uma perseguição, e Davi foge. E Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, uma vez numa caverna. Davi e seus amigos, comparsas lá, o pessoal que fugia com ele de Saul, eles estavam escondidos dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que Saul estava com dor de barriga e entrou na caverna. Era banheiro natural, só que a caverna é escura, não sei se você sabe. Ele não tinha o celular lá para ligar a lanterna e sair iluminando, não tinha nada, não entrou com tocha. E você que está no fundo da caverna, você vê quem entra. Você vê o claro, mas quem está entrando não vê o fundo. E Davi lá no fundo escondido. E Saul parou ali e começou a pensar na vida. A Bíblia diz que Davi vem por trás dele, pega uma espada e corta um pedaço das vestes de Saul. E depois Saul vai embora. E depois Davi lá longe mostra, ó Senhor, eu podia ter te matado. Ele fez isso para mostrar, olha a chance que eu tive, eu não fiz. Para talvez colocar no coração de Saul, olha, para de me perseguir, porque Saul queria matá-lo. E a Bíblia diz que Davi ele temia tanto a Deus, que só de cortar um pedacinho das vestes do rei, ele já ficou com o coração pesado. Ele se arrepende, ele pede para Deus perdão por isso. E aí Saul na hora fala, não, você é meu filho, você é uma bênção, eu não vou mais te perseguir. Mas depois ele começa a perseguir de novo, ele quer matar Davi. E isso foi por 7 anos. Numa segunda ocasião, eles estavam acampados numa batalha, e Davi lá de cima do morro, ele olhou lá para baixo, e ele falou, tem alguém aí valente o suficiente para descer comigo? Eu vou lá na tenda de Saul. A tenda de Saul ficava no meio do acampamento do exército, todos os soldados dormindo. Saul falou, tem alguém aí que é homem de verdade para ir lá comigo? Eu vou entrar na tenda dele. E teve um doido lá que falou, eu vou. Foi ele mais um. Atravessaram todo o acampamento. A Bíblia diz que Deus fez com que os soldados eles caíssem num profundo sono. E Davi entrou dentro da tenda do rei Saul. E Saul estava dormindo. Ao lado da sua cama tinha uma botija com água e uma lança enfincada próxima à sua cabeça. A lança de Saul. Ele foi ali, enfincou a lança e deitou para dormir. Davi foi lá, pegou a lança, olhou para Saul, pegou a botija de água e foi embora. Quando chegou lá em cima no alto monte, ele começou a gritar. E Saul falou, essa é a voz de Davi. Ele ouve, é Davi falando. Ele fala, Senhor, eu entrei aí dentro da sua tenda, peguei aqui a lança e sua botija. Eu poderia ter acabado com a sua vida, mas não fiz. Porque o Senhor é ungido, o Senhor é ungido do Senhor Deus. E ai de mim tocar no ungido do Senhor. Esse era o coração de Davi. E Saul fala, não, que bênção, você vai ser rei de Israel, você vai ser uma bênção, não vou mais te perseguir. Mas a Bíblia diz que ele continuou perseguindo, ele não tinha palavra. 7 anos, até que Davi chega nesse ponto e fala, ele vai acabar me matando. Mas Deus havia dito para Davi ficar ali. Deus havia dito. Por que Davi pensa isso? Porque ele esqueceu aquilo que Deus havia dito para ele. Quando você esquece o que Deus prometeu, quando você esquece o que está escrito na palavra, você começa a pensar besteira. Davi pensou besteira. Ele pensou besteira. Saul vai me matar.
Deus havia dito que ele seria rei em Israel. Davi já havia matado urso, leão com as próprias mãos. E naquele dia que ele falou com Saul, ele lembrou: eu matei um leão e um urso, Deus me deu vitória. Eu vou matar também esse Golias, esse incircunciso. Ele esqueceu das vitórias que Deus já havia dado para ele. Talvez você possa pensar, mas ele não podia matar Saul. Ele não podia, Saul era ungido do Senhor, eu concordo. Mas Deus, queridos, ele não tem só uma forma de nos dar vitória. É ou não é verdade? Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Ah, mas eu olho para o problema, eu não acho solução. Ótimo! Coloca a sua fé em prática. Você não precisa achar solução. Deus tem solução. É Ele que tem a solução. Olha para o problema, entrega a Deus e confia. E faz o que precisa ser feito. Davi talvez ele imaginava, mas como eu não posso matar Saul? Ele vai me matar. Era um pensamento simples. Mas Deus havia dito que ele reinaria em Israel. Ele havia dito. Abraão, quando Deus vira para ele e fala: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e oferece para mim em holocausto. A Bíblia diz que ele creu que ele teria o filho de volta. Por quê? Porque Deus, antes de ter dado um filho para ele, disse que desse filho viriam reis, nações. E por causa disso, todas as nações da terra seriam abençoadas. Se você tem um pouquinho de lógica, você imagina, se Deus disse que desse meu filho ele vai abençoar o mundo todo e vai nascer nações inumeráveis, esse meu filho não pode morrer. E aí o próprio Deus vem e fala: oferece. Abraão tinha uma fé tão gigantesca, por isso que ele é o pai da fé. Uma fé dessa é difícil de entender. Ele tinha uma fé tão poderosa no que Deus disse lá atrás, que ele estava disposto a matar o menino, porque ele pensava, a Bíblia diz isso, na sua cabeça ele pensava: se eu matá-lo, Deus vai me dar de volta, porque a promessa de Deus não pode ser frustrada. A Bíblia diz que ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, ele acreditou no que Deus disse, tanto que Deus pôs à prova, não se Abraão estava apegado ao filho, mas Deus pôs à prova se Abraão confiava na primeira promessa, que daquele menino viria uma grande nação. E Abraão creu nessa palavra. Ele estava disposto a ir até o fim, porque ele sabia que de alguma forma aquele menino não morreria. Isso é fé. Deus fala para Davi: você vai ser rei em Israel. Eu vou colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Como depois no Salmo, isso é dito sobre Jesus. Mas ele esquece. E nós não podemos, queridos, nas nossas vidas, quando nós enfrentamos problemas, esquecermos o que Deus tem para nós, esquecermos as promessas, a palavra que veio. Sabe aquele dia que a palavra falou com você e você levantou a mão e falou: glória a Deus. No dia do problema você não pode esquecer dessa palavra, você não pode se desapegar àquilo que Deus disse. Nós não podemos esquecer, porque Deus já nos abençoou inúmeras vezes. Um monte de vezes Deus já interviu na nossa vida, um monte de vezes. Se você parar para pensar, você vai perder as contas de quantas vezes Deus já respondeu suas orações. O problema é que quando nós estamos enfrentando um novo problema, nós esquecemos dos anteriores, que Deus ajudou, que Deus nos libertou, que até aqui o Senhor nos abençoou. É interessante que o versículo 1 aqui, a Bíblia não diz que Davi orou. Davi orou? Não. Ele jejuou? Ele buscou a Deus? Não. Ele conversou consigo mesmo. Ele falou no seu coração, ele tomou uma decisão sem Deus. Isso me lembra Elimeleque e Noemi, no livro de Ruth, que nós já falamos esses dias. O que aconteceu? Houve uma fome em Israel. Elimeleque e Noemi cataram e foram para onde? Para Amon. Eles foram para lá. Eles foram para outra cidade, cidade dos inimigos. Moabe, desculpa. Foram para Moabe. É isso? É Moabe ou Amon? Moabe. Foram lá para os moabitas. Fora da vontade de Deus acontece dores. Morre o marido, os filhos. Eles haviam se casado com moabitas. Depois eles voltam. Quando ela volta para Israel, a vida dela começa a mudar, ser abençoada. Nós vemos isso. Ló,
Ló, quando ele estava com Abraão no deserto, eles decidem se separar por causa das diferenças que havia no gado deles e dos empregados. E Ló, ele olha para as campinas lá de Sodoma e Gomorra. Aquele lugar era lindo, perto do deserto. Era muito bom de se morar. Era terra boa, fértil, cheio de vegetação, cheio de riquezas, de rios. Ele foi pelo visual. Eles não oraram. Ló não orou. E depois ele saiu daquela cidade correndo, com fogo caindo sobre a cidade. Todas as vezes que eu e você tentamos tomar uma decisão pelo que nós vemos, pelo que nós sentimos, pelo que nós pensamos ou achamos, a tendência é ser o fracasso. Deus havia prometido para Davi: você vai ser rei em Israel. E ele se esqueceu. Ele não confiou nessa palavra. Ele não esqueceu. Na hora das lutas, 7 anos sendo perseguido, ele desanimou, ele esmoreceu, ele ficou fraco. Muitas vezes eu e você vamos ficar fracos. Muitas vezes nós vamos estar num dia que nós vamos estar péssimos. Isso faz parte da caminhada cristã. Alguém aqui ficou ruim, mal ou triste esse mês de março? Já ou não? Não? O mês ainda não acabou, dá tempo. Espero que não. Mas todos nós enfrentamos um dia de agonia, um dia de dificuldade, vem uma notícia ruim. Mas não é porque vem essas coisas, não é porque os problemas se levantam, que Deus ele mudou de ideia. Não é porque os problemas vêm contra nós, que Deus deixou de ser Deus. Não é por causa dessas coisas que Deus ele não está olhando por mim e por você. Deus ele continua. A palavra de Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Aquele que era, que é e que há de vir. A palavra dele não se frustra. Deus ele diz que a palavra dele não volta vazia. Ela é enviada para que produza o resultado que ele quer. E ele quer te abençoar. Se ele disse que ele vai te abençoar, meu irmão, ele vai te abençoar. Não é porque você não está se sentindo legal que Deus desistiu. É você que não está bem. Sou eu que muitas vezes não consigo. Eu estou numa situação chata, desagradável, triste. Isso não tem nada a ver com o Senhor. Isso tem a ver conosco, que somos falhos, fracos. Elias tinha acabado de vencer os profetas de Baal. E outros profetas também, que nós esquecemos. Aí Jezabel manda uma mensagem: eu vou mandar matá-lo. E ele ali desespera. Ele vai para um lugar no deserto, ali ele quer morrer, ali ele está mal. E aí o anjo mostra para nós, através das escrituras, que o que faltava era comida e descanso. Ele estava cansado e com fome. Tem uma propaganda do chocolate lá, que quando o cara está com fome, ele vira uma peste, né? Vira uma outra pessoa, uma mulher chata e fica falando, blá, 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 né? Aí o cara fala, não, calma aí, ele está com fome, dá um chocolate para ele, pronto, acabou. Às vezes o nosso problema é fome, ou sono. Tem gente que fica insuportável quando está com sono. Elias estava com sono e com fome, o anjo deu comida para ele e mandou ele dormir mais. Ele acordou, o anjo deu mais comida, deu água e mandou dormir. Às vezes, meu irmão, é isso que está faltando, é descansar. A luta é grande. Jesus uma vez dormiu no barco, no meio da tempestade, ele estava cansado. Nós ficamos cansados. Eu só não devo confundir que quando eu estou cansado, Deus foi dormir. Não, ele não dorme. O guarda de Israel não dormita, não é o que diz a Escritura? Ele está sempre lá por mim e por você. Eu confundo o que eu estou passando com o poder de Deus, não tem nada a ver. Eu sou fraco. Paulo fala, é quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque aí Deus age e fica evidente, não fui eu, foi Deus. E Deus está aí, meu irmão, o tempo todo falando conosco. É interessante que nós vemos Davi uma bênção. Davi que escreveu alguns salmos. O Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei? Agora, o mesmo homem que escreveu, o Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei, ele está dizendo assim, eu acho que Saul vai me matar. E também passou por essas crises que eu e você passamos. O mesmo que escreveu, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agora, a mesma pessoa, ele está dizendo, eu acho que Saul vai me matar, eu tenho que fugir. Não somos só nós, que muitas vezes na vida pensamos, não vai dar certo, eu não vou suportar. Não, Davi passou por isso, homens de Deus, mulheres de Deus passaram por isso. Todos nós, o nosso humor vai fazer assim,
Hora tá bom, hora tá ruim. Vem uma notícia boa, você fica todo animado. Aí logo em seguida vem uma coisa não tão boa, você fica baqueado. Sai uma notícia na televisão, você fica, opa, bênção. E outra logo em seguida, você já quer morrer. Jonas, olha a mudança de humor. Jonas era bem isso, ele era bipolar. A Bíblia diz que depois que ele pregou lá em Nínive, Deus fez que crescesse uma plantinha para fazer sombra para ele no deserto. Ele estava lá deitado no sol, Deus fez sobrenatural, cresceu bem rápido e virou uma tenda. Uma folha grande cobriu ele. Ele falou, glória a Deus, como Deus é bom, aleluia. Opa, estou aqui na sombrinha. Para quem está no deserto, queridos, uma sombra é bênção, viu? Você fala, só isso? Ele deu glória a Deus. Só que ele dormiu, puxou mó ronco. E Deus faz sair uma lagarta lá, um bicho, e comeu toda a folha. Aí ele acordou com o sol na cabeça. Ele já começou a praguejar, imaginando que ele falou um nome feio. Ah, que droga, eu quero morrer. Ah, que droga, agora há pouco estava dando glória a Deus. Então quer dizer, é a condição. Se tem sombra, você dá glória a Deus. Se bate o sol na cabeça, você xinga. E Deus continua lá, e Deus falou, você está aí xingando porque morreu uma planta? Imagina eu, todo o povo que está em Nínive, se eu tenho prazer na morte dessas pessoas, é o que Deus fala para ele. Mas ele mostra bem essa oscilação de humor. Às vezes tem irmão na igreja que não é nem bipolar, é tripolar. Tem alguns que são quadripolar, Tem gente que não tem nem polaridade nenhuma, doidão, Davi uma vez, ele já tinha decidido ir para esse lugar que ele foi aqui. Aquis. É para onde ele vai, a terra dos filisteus, dos inimigos. Olha o que ele pensou no coração, eu vou para a terra dos inimigos, eu vou me juntar com eles, porque Saul vai me matar. Olha que absurdo. Ele já tinha ido uma vez lá, e a primeira vez que ele foi, falando de gente doida, de bipolar, tripolar, Davi chega nessa cidade a primeira vez, não agora, mas uma outra vez ele foi. E os homens falam, mas isso não é Davi não? Aquele que matou Golias, porque lá era a terra de Golias inclusive. Era a região de Gate. Golias era de lá. Davi era conhecido por ter matado Golias, o ídolo deles, celebridade. E Davi foi para lá e os caras falaram, esse é Davi, vamos matá-lo. A Bíblia diz que Davi começou a dar uma de maluco. Começou a babar pela barba, ficava subindo na porta, fazendo igual macaco, assim. E babando, e os caras falam, ele está doido. Aí o rei fala assim, já não basta os malucos que eu tenho aqui, vem mais um. Ele fala, caramba, tá cheio de 13 aqui na minha cidade, ainda vem mais um doidão. Mas tudo bem, ficou com dó de Davi, deixou ficar. E Davi ficou dando uma de doido. Eu acho que ele era meio doido. Acho que todo mundo tem um quê de maluquice. Todos nós. Todos nós. Se for fazer terapia aqui, não passa um no exame. É ou não é verdade? Você concorda comigo? Todo mundo tem algo para Deus corrigir. Sabe o perigoso? O perigoso é o que acha que está tudo bem com a mente dele. Esse aí está correndo risco. O doido nunca acha que está doido. Davi vai lá, se passa por maluco. E é isso. Davi decide de novo lá para Aquis. Ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Aí ele continua, não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Olha o que ele está falando, não há coisa melhor para mim, não sobrou nada. É como se Deus não existisse. Davi aqui ele está falando como se Deus não existisse. Quando nós estamos passando por uma dificuldade grande, muitas vezes nós confundimos as coisas. Nós não conseguimos ver com clareza, nós não conseguimos pensar com clareza. Nós chegamos ao ponto de achar que o inimigo é melhor do que onde nós estamos. Olha que absurdo, eu vou ser bem recebido lá nos inimigos, na minha terra natal, eu vou ser morto. É compreensivo isso que Davi está sentindo. João Batista, ele uma vez Jesus passou, o que ele falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia que ele batizou Jesus, ele viu os céus abertos, desceu uma forma de pomba sobre ele, e ele ouviu a voz do Senhor dizendo, esse é meu filho amado, em quem tenho me comprazido, ou em quem me comprazo, depende da tradução. Ele ouviu essas coisas, ele sabia que Jesus era o Cristo, mas quando ele foi preso, lá na prisão, o que ele estava passando,
Bateu uma dúvida, bateu talvez uma tristeza, uma depressão dentro da prisão. Você dentro da prisão, meu irmão, você vai ficar mal. Eu dentro da prisão vou ficar triste, eu vou ficar com dúvida. E ele manda perguntar, vai lá. Foram visitar João Batista e fala, vai lá, pergunta para o Senhor se é ele mesmo ou devo esperar outro. Calma, como assim? Ele havia testificado, Deus falou, ele viu com seus próprios olhos. Mas na hora do medo, na hora da depressão, na hora da tristeza, nós não pensamos com clareza. João Batista precisava que alguém falava isso. As emoções, quando elas ficam confusas, elas nos enganam. O nosso coração é corrupto, ele nos tira do centro da vontade de Deus. Nós temos que aprender a separar as coisas. Quando você está triste, vai orar. Fala com Deus, eu estou triste, Senhor, eu estou confundindo, minha cabeça está confusa. Eu não estou conseguindo pensar com clareza, eu não estou conseguindo exercer a minha fé, eu estou tirando os olhos do que Deus tem para mim, eu tiro os olhos daquilo que Deus quer colocar na minha vida, e aí nós fazemos bobagens. Davi aqui fez uma tremenda bobagem, ele não tinha como ser morto por Saul, não tinha, era impossível para Davi. Davi, ele tinha promessa sobre promessa, o próprio Saul, ele fala, você vai ser rei em Israel. O filho de Saul, ele fala, muitas vezes eles eram amigos, Jonatas era muito amigo de Davi, eles se amavam. A Bíblia diz que como amigo eles se amavam de tal forma, que nem o amor entre marido e mulher tinha na fidelidade daquela amizade. Deus faz um comparativo, como amigo, eles tinham um amor muito mais profundo e forte do que qualquer laço emotivo. Era um laço de fidelidade. E Jonatas já havia dito, você vai reinar em Israel, e eu vou ser o seu 02. Eu vou reinar com você. O próprio Jonatas sabia que Deus ia tirar o pai dele já havia sido rejeitado. E Jonatas fala, quando você reinar, eu estou lá com você. E aqui nesse momento nós olhamos para um Davi, que não é o Davi que nós conhecemos. Não é um Davi que tinha matado quem ele já havia matado, leões, ursos, gigantes. Já tinha vencido exércitos para Israel de tudo quanto era tipo. Deus havia dado inúmeros livramentos para ele. Não, ele esqueceu. Na cabeça dele, Deus mudou. A mão de Deus se encolheu. Quando a palavra de Deus diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Como é que nós reagimos, queridos? Quando a vida fica difícil? Como que é a nossa reação quando as coisas se levantam? Que a palavra nos ensina que quando eu e você nós andamos com o Senhor, quando nós colocamos o nosso coração em obediência a Deus e nós observamos a palavra de Deus, quando eu conserto os meus caminhos, quando eu limpo a minha vida, quando eu tiro o pecado dos meus caminhos, Deus, Ele é comigo. E não importa como eu me sinto, Ele vai me abençoar. Você é abençoado quando você anda com Deus. Você é abençoado quando você conserta a tua vida. É isso que eu creio. É essa a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que por onde nós formos, nós vamos levar a bênção do Senhor conosco. Se nós honrarmos a Deus, se nós não vivemos no pecado, se nós consertamos a nossa vida, se nós tiramos as coisas ruins da nossa vida, aquilo que nos separa de Deus já não é mais realidade. Meu irmão, se você vive isso, você vai ver a mão do Senhor na sua vida. Mas o nosso problema é que muitas vezes nós olhamos para os problemas e tiramos os olhos de Deus. Davi olhou para Saul, ele vai me matar, e ele esqueceu de Deus. Nós fazemos isso. Ele continua aqui no versículo 2. Então Davi se levantou. Ele quis dizer, ele ficou ali parado, pensando, até que ele levantou e falou, pronto, eu vou fazer isso. Só que é uma decisão do coração. Não adianta você ser intrépido para fazer o que é errado. Tem gente que é muito bom, muito rápido, com os pés que correm para o mal. Não é porque ele levantou e falou, agora eu vou, que vai dar certo. Não. Fora da vontade de Deus. Levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um à sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, israelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. A Bíblia diz que Davi estava com a sua família e os 600 homens estavam com as suas famílias. E eles foram morar lá no meio dos inimigos. Davi não sabia que a história ia mudar. Davi não sabia o que estava vindo pela frente. Ele não sabia que toda a história está na mão do Senhor. Agora vai começar uma batalha. E nessa batalha, se você ler mais para frente, o rei Saul vai morrer. E vai morrer Jonatas também.
Essa é uma batalha que vai ser muito triste, que vai decretar a derrota de Israel para os filisteus. Davi, ele vai para esse lugar e ele vai dizer que ele está lutando contra Israel, ele mente. Você vai ver que ele vai mentir aqui. E o exército inimigo vai começar a colher Davi. Davi começa a ir lá e matar os inimigos, mas ele diz para os filisteus que ele está se revoltando contra Israel. Ele está acabando com os inimigos, mentindo para eles. Ele fez uma aliança falsa. E aí chega um dia que finalmente esse povo que Davi está lá no meio dele vai ter que lutar contra Saul. E aí o Senhor fala para ele voltar para Israel para ajudar de onde ele nunca deveria ter saído. E a Bíblia diz que ele pega a sua família e vai para aquele lugar. Mas antes acontece algo terrível. Numa cidade chamada Ziclag, onde ela é invadida, eles levam as mulheres, as crianças embora, eles choram. Davi quase foi apedrejado. Por que essas coisas estão acontecendo? Porque ele está fora da vontade de Deus. Ele saiu de Judá, Deus havia dito para ele ficar lá, que ele seria rei em Israel. E agora chega a notícia que Saul morreu e o seu amigo Jonatas morreu na batalha contra os filisteus, onde ele estava junto com eles. Sabe o que é pior de tudo isso? A pior coisa que pode acontecer na vida minha e na sua, que quando nós decidimos fazer algo fora da vontade de Deus, é ter alguém do nosso lado que fala assim, ó, isso mesmo. Pior coisa que pode acontecer, porque já não basta o seu coração, o meu coração querer fazer errado, ainda tem alguém que fala, isso mesmo, vamos, é isso aí. Pior coisa que pode acontecer, ter alguém que apoie. Aqui Davi decidiu, foi todo mundo, as mulheres, os homens, não teve um para se levantar e falar, Senhor, vamos buscar Deus, vamos orar, vamos ver o que... Ninguém para confrontá-lo. A maior bênção na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é ter alguém que o confronte quando ele vai fazer besteira. É ter alguém que levante e fala, não vai por aí, não faça isso é destruição. Mas não, Satanás na hora vai prover pessoas que vai apoiar. Isso mesmo, vai lá, faz. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, com Adão e Eva. E muitas outras pessoas. É a pior coisa que pode acontecer. Jesus, ele foi orar no Getsêmani, porque Satanás tentou pôr dúvidas no coração dele. Jesus no deserto foi tentado, Satanás tentou colocar dúvidas no coração dele. Se você é Deus, de verdade, pula lá embaixo. Mas Jesus sabia quem ele era, ele sabia quem era Deus. Satanás falou, se você prostrado me adorares, todos os reinos desse mundo serão seus. Jesus sabia que aqueles reinos, no futuro, seriam todos dele. Que toda a terra um dia vai ser do Senhor Jesus. Ele sabe disso. Então Satanás não o engana. Muitas vezes a nossa fé é provada e Deus permite. E cada vez que a nossa fé é provada, você recebe uma oportunidade para crescer. Cada vez que você passa por lutas e provações, você está sendo moldado por Deus, você está sendo aperfeiçoado. Geralmente essas lutas, elas vêm nos momentos mais difíceis. Jesus estava no deserto, jejuando, ele estava com fome, e ali Satanás o tenta. Nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar o cansaço nos vencer. Elias ficou cansado e ele desejou morrer. Ele confundiu a sua fraqueza física, suas emoções confusas com o que Deus ia ou não fazer na vida dele. Nós temos que aprender isso, queridos. Nós temos que aprender a nos apegarmos à palavra e não nas emoções. A Bíblia diz aqui no versículo 4... que sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais de buscá-lo. Desistiu, não vou perseguir mais. Parece que deu certo no primeiro momento o plano. Mas essa não era a vontade do Senhor. Essa não era a vontade do Senhor. Não acredite nos medos, meu irmão, minha irmã. Não acredite nas dúvidas quando elas se levantarem. Não acredite. Eu estou em dúvida, mas eu vou duvidar da minha dúvida. Busca a Deus, fala, Senhor, estou com dúvida. Me ajuda aí. Não se deixe dominar pelo desânimo, pelo cansaço, pelas emoções confusas. Não se permita essas coisas. Não tema quando chegarem más notícias. Quando vem uma má notícia, não tema, busque a Deus, continue crendo. Muitas vezes você está quieto, parece que as coisas estão indo tão bem. É o dia que você levanta e fala, Senhor, glória a Deus, as coisas estão indo tudo bem. Acaba de falar isso, vem uma má notícia, toca o telefone, alguém fala alguma coisa, vem uma cartinha da prefeitura.
É assim a nossa vida. Ah, agora vai. A hora que você fala agora vai, se prepara, vai levantar alguma coisa. Por quê? Porque assim é a vida. Jesus falou, no mundo vocês tereis aflições, nós teríamos aflições. O que nós temos que ter no nosso coração é que nós temos que ser fiel. Temos que ser fiéis. Seja fiel, meu querido. Creia em Deus. Creia na palavra, creia nas promessas que Ele já te deu. Olhe para o Senhor, não importa o que aconteça, olha para Ele, olha para Deus, lembra que Ele é a sua força. Continue confiando, pode parecer difícil, mas continue crendo que Deus está no controle da tua vida, mesmo quando você não sente. Continue crendo, pode ser difícil querer fazer as coisas que Deus quer que nós façamos, mas Ele vai te ajudar, o Espírito dEle vem para nos ajudar. Nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar lutando, nós temos que continuar acreditando no que a palavra diz, que Deus é poderoso, Ele jamais desiste de nós, Ele jamais vai largar você à deriva, à sua própria sorte, porque Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus fiel à sua palavra, Ele é um Deus poderoso, Ele te ama, Ele está disposto a dar o melhor por você, Ele já deu a vida por você. Não tem mais nada que Deus não possa te dar, meu irmão, minha irmã. O melhor lugar que nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. Amém?